Amigos, tudo bem? Magnetizadores e magnetistas, pessoas aí afins deste tema, né? Magnetismo e passes, buscando aqui desenvolver um magnetismo pelo espiritismo, como recomenda o Espírito Equínema na Revista Espírita. Então vamos lá, meus irmãos, falando de passes, passe magnético, falando de fluidos. Estamos aqui dando continuidade à série de vídeos do livro Manual do Passista, de Jacob Mello. Então é um livro bem resumido, bem bacana, bem legal, mas que requer uma certa atenção no entendimento do livro, apesar de Jacob Mello trazer uma linguagem bem simples, bem didática, bem bacana mesmo. Mas ficam algumas dúvidas, e o objetivo deste vídeo é auxiliar, ajudar alguém que já esteja lendo ou estudando o livro, compreender melhor o assunto. Então, falando sobre o mundo dos fluidos aqui no livro Manual do Passista, que é este livro aqui, ó. Pense num livro bom, que me ajudou muito, me ajuda até hoje, me preparou muito para trabalhar com os passes. Porque quando eu iniciei eu tinha muitas dúvidas pairavam, muitas dúvidas surgiam durante a prática dos passes, e o Manual do Passista caiu como uma luva. Muito bom mesmo. Além de ser escrito por um magnetizador espírita. Então, e logo mais à frente, Jacob diz o seguinte. Então aqui, eu vou trazer alguns trechos do livro para ajudar. Ok? Assim entendidos, iniciemos pela verificação de que dos seres vivos emanam fluidos constantemente. Prestemos bem atenção nisso aqui. Esses fluidos são essencialmente físicos e têm muito de elementos orgânicos. Recomendo a palestra de Cosme Massi para um melhor entendimento do termo fluidos. Cosme Massi é um filósofo espírita, um estudioso das obras de Allan Kardec, então vai nos ajudar a compreender bem. A palestra é Os Fluidos, Sua Natureza e Suas Qualidades. Então vai ajudar bem mesmo, bem. Então, nós enquanto seres vivos, nós estamos impregnados destes fluidos. A gente emana constantemente estes fluidos na prática dos passes, sem ser nos passes, pois é natural a gente se sentir bem ao se aproximar de alguém, é natural alguém nos dar um abraço, a gente se sentir bem ou não. É natural você estar com a dor de cabeça e uma pessoa olha para você ou te abraça, ou você se aproxima da pessoa e sua dor de cabeça ameniza ou cessa. Estamos emanando fluidos constantemente. Por que aqui na prática dos passes, então, algumas pessoas dizem que a gente não emana, que a gente é apenas um instrumento da espiritualidade, e aí acaba distorcendo uma série de informações e a gente deixa de auxiliar melhor a espiritualidade e o paciente. Então nós doamos dos nossos fluidos. E no mundo dos fluidos deste capítulo, Jacob vem fazer um resumo bem legal para nos explicar. Dando continuidade, nos seres humanos eles são muito influenciáveis pela ação do pensamento, prestemos bem atenção, através da vontade e das vibrações em que a mente se situa. Questões orgânicas e psíquicas se misturam, se mesclam na prática dos passes. Alô, e onde está a questão espiritual? Entra aí um terceiro na prática dos passes. Os nossos fluidos de origem orgânica e psíquica e o auxílio espiritual dentro do mundo dos fluidos. Nos animais, falta-lhes a razão. Os fluidos sofrem os efeitos da faixa evolutiva em que se situam. Fisiológicos, os materiais, e instintivos, os psíquicos, no caso dos animais. Quando a gente ouve
alguém falar em magnetismo animal, quando se refere ao magnetismo clássico, não está se referindo à ação vital do animal, do cachorro, do gato, do cavalo. Não. Aí é outro assunto, que vem desde Mesmer. Então, dando continuidade, não possuindo os vegetais, em tese, uma razão ou mesmo um instinto bem elaborado e rico, os fluidos a eles pertinentes transitam numa faixa de relativa uniformidade e homogeneidade. Então aqui já dá para a gente entender no livro Manual do Passista que nós somos detentores dessa ação magnética, desses fluidos. Seja dentro de uma cabine, na casa espírita aplicando passes, seja em nossa casa material, ou seja em um consultório para quem utiliza do magnetismo como uma profissão. Então, para um melhor entendimento, Jacob recomenda aqui em seu livro a questão 27 de O Livro dos Espíritos, que vale muito a pena, porque Kardec vem fazer uma pergunta sobre os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria, e aí entra a questão dos fluidos, e os Espíritos vêm trazer uma resposta muito legal. Se não entender, pede ajuda a alguma pessoa que tem conhecimento das obras de Kardec, aí busca ler, busca compreender, na dúvida busca lá Cosme Massi, que ele tem um ótimo entendimento enquanto filósofo, na dúvida escreve um e-mail aí para o Jacob Melo também, porque a gente vai compreender melhor onde é que a gente entra na ação do magnetismo, como eu já venho falando aqui pelo fato de a gente estar impregnado desses fluidos. E também Jacob cita aqui a página 63 do livro dele, o primeiro livro que ele escreveu sobre passes. O passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática. Vale a pena conferir, gente. Mais à frente, o campo onde se situam os fluidos vitais é o que chamo de campo vital. Nele funciona a vida e é dele que promanam os fluidos anímicos, magnéticos. Estão conseguindo compreender aí? Estão pegando aí o raciocínio? Então não basta, né, a gente ler por ler. Então, como diz Cosme Massi, ler um livro é catar feijões. Então a gente cata o que há de melhor no livro, na dúvida coloca em prática, não basta, não é proveitoso a gente ler uma obra com um pensamento já preconcebido. A gente perde e muito e a gente acaba fechando os nossos olhos para o assunto lógico. Então, dando continuidade, esses fluidos vitais são aqueles manipulados nos casos das curas e nas transmissões das vibrações de uns pelos outros. Quando se fala em passes, quando se fala em vibrações, quando se fala em fluidos, surge muito as dúvidas em relação à ação espiritual, em relação ao mundo dos fluidos, a questão da mediunidade curadora, que muita gente confunde o médium curador com aquele médium que faz cirurgia mediúnica, que não é o que o espiritismo traz enquanto mediunidade curadora. E aí se perde muito de magnetismo no passe magnético propriamente dito. Ou seja, a gente deixa de olhar para nós, deixa de utilizar os nossos fluidos, deixa de se afiar melhor para a espiritualidade, auxiliar-nos, para nos preocupar com questões que são criadas e que são distorcidas, enquanto nós podemos fazer muito. É tanto que algumas casas deixam de investir nos passes aguardando que se apresente um médium curador ou um médium que faça uma cirurgia mediúnica e ali ele tome conta de toda a situação, infelizmente. Dando continuidade, esses fluidos vitais são basicamente de origem física, apesar da grande interferência da mente. A diferença básica entre os fluidos do magnetizador ou passista e os espirituais é a sutileza. Todos dois estão trabalhando com os fluidos magnéticos. Existe aí, em princípio, a questão da sutileza dos fluidos. Para uma melhor compreensão, a Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 14, os fluidos, e Kardec vem dar uma aula em relação a isto.
O humano é mais denso e material, enquanto o espiritual é mais rarefeito e sutil. Estão entendendo aí? Então Jacob não coloca isso aqui porque ele acha que é assim. É estudo, é prática, é observação. E melhor, extraído das obras do Espiritismo, as obras de Allan Kardec. Kardec e os espíritos falam muito desse mundo dos fluidos para que a gente possa dar continuidade ao que o Cristo nos ensinou, que foi utilizar desses potenciais que Deus nos dotou para a nossa manutenção. Eu costumo dizer isto, que Deus nos dotou destes recursos curador, destes recursos reparadores, desses recursos de vitalidade, de amor, para a nossa manutenção, tanto física, quanto perispiritual, quanto espiritual. Porque existe uma repercussão de nós para o nosso corpo. Não vamos confundir de nós para nosso espírito. Não. Nós somos o espírito. Então é o seguinte, do nosso corpo para nós. E vice-versa, de nós para o nosso corpo. Corpo que é emprestado, né? Então, por isso seus alcances e efeitos são percebidos de forma diferenciada. Por isso que quando há uma ação propriamente dita espiritual mais presente, porque nós encarnados não estamos nulos na prática magnética, mesmo quando o sujeito é um médium curador propriamente dito, como diz Allan Kardec, o médium curador ele não está isento na ação da cura. O que predomina é a ação da espiritualidade, mas ele não está isento. Quem dirá o magnetizador ou o passista? Ah, mas quando não é percebido tanta ação espiritual assim, e mesmo assim aquele passista ou aquele magnetizador, ou a benzedeira, ou benzedor, ou rezador, consegue um resultado maravilhoso por diversas vezes. Aí entra a questão da qualidade dos fluidos. Fluidos que nós estamos impregnados. E aí é outro assunto. No ser humano, a elaboração dos fluidos se dá em regiões específicas. Estas são de dois níveis. Uma orgânica, onde certos órgãos funcionam como combustível. Aí entra o aparelho digestivo, entra o fígado, até mesmo os rins também. Ou parceiros para as usinas magnéticas. Ou seja, certos órgãos funcionam como combustível ou parceiros para as usinas magnéticas. E outra numa muito bem organizada e sutil estrutura, conhecida como perispírito. Antes de passar ao assunto perispírito, e aí Jacob vem aqui trazer um artigo onde ele fala de Jesus e os fluidos, que vale a pena vocês conferir, dar uma leitura, dar uma lida aqui, e conferir e refletir bem. Mas o recado é esse, gente, deste capítulo. Eu acredito que vocês estejam entendendo aí. E logo mais à frente, eu grifei aqui um trecho onde Jacob vem falar o seguinte: vemos muitas pessoas condenando outras com a pecha, detentoras de mal olhado. Quem aqui nunca ouviu falar em mal olhado, não é verdade? Os portadores desse poder magnético, que fazem murchar plantas, aniquilar animais e adoecer crianças, nada mais são do que pessoas dotadas de potenciais fluídico-magnéticos, de grave incompatibilidade com reinos inferiores ou mais sensíveis, ou seja, o reino animal e o vegetal. São criaturas que reconhecidamente têm o poder de exteriorização de consistentes campos fluídicos. O mal está no não direcionamento a algo positivo, no não condicionamento de uma vontade firme, na falta de uma estrutura de moral nobre e de uma vivência da autodoação e da ajuda desinteresseira. Lembram do que eu falei da qualidade dos fluidos? Pois bem, nós somos responsáveis pela nossa qualidade fluídica, o que muitos chamam de energética.
mas não atende à necessidade. Falar que a nossa energia e o nosso fluido magnético, né? Que assim Kardec teria utilizado aí a palavra energia. E quando a gente vai buscar conhecimento com um filósofo espírita como o Cosme Mas, energia tem um certo significado e o fluido magnético tem outro. A palavra fluido tem um sentido para Kardec ter utilizado desta palavra. Existe um significado por que fluido. Então, por isso que eu recomendei aquela palestra do Cosme Mas, o fluido, os fluidos, sua natureza e suas qualidades. Vale a pena. Então, dando continuidade, não digo com isso que os portadores de olho gordo sejam más ou imorais, mas sim que, como todo passista sério, precisam engrandecer sempre mais suas estruturas éticas e morais. Então, ainda falando dos fluidos, Jacob Mello vem trazer o exemplo aqui daquela pessoa que é portadora do mal olhado, né, do olho gordo, como dizem. Então, essa pessoa dá sinais de que tem um potencial magnético aí sendo exteriorizado constantemente. E se ele trabalha dentro de si, em seu dia a dia, ele pode dar qualidades a esses fluidos, pode dar um direcionamento melhor, ao invés de desejar, de cobiçar uma planta, um animal, ele pode ter um desejo diferenciado. E aí é onde entra a sua ação terapêutica, onde ele passa a, literalmente, em alguns casos, curar, ou seja, debelar o mal e não os sintomas. Espero que tenham entendido o que eu coloquei aqui para vocês. Se houver alguma dúvida no que eu falei, peço que entrem em contato comigo. O meu e-mail é luankleuber, com C, C-L-E-U-B-E-R, luankleuber92, @gmail.com. E aí a gente conversa, a gente troca ideias, ok? Então, bons estudos, boa prática, tenha confiança em você. Se você tem aquele seu amigo, aquele seu parente, ou até aquela pessoa que você não tem amizade, mas está necessitando de auxílio, e você sabe que a ação magnética obtém resultados, vá em frente. Busque fazer. Um grande abraço, um beijo na alma e até mais.